Hoje eu vou te falar os principais erros que fazem as empresas pagarem mais impostos. São erros simples, mas que se você não ajustar dentro do seu negócio, você vai acabar pagando imposto indevidamente. Meu nome é Felipe Marques, sou coordenador aqui na WSE Contabilidade e eu vou te dar dicas simples e práticas. Coisas que se você mudar na sua empresa hoje, você vai ver que você já vai ter um impacto muito grande na tributação. A gente acompanha mais de 450 empresas aqui e a gente vê que erros bobos do empresário acabam fazendo ele pagar mais imposto. Tem um estudo também do Instituto Brasileiro de Tributação que ele mostra que quase 90% das empresas não pagam seus impostos da maneira correta e acabam perdendo dinheiro. A gente quer levar lucro para o seu negócio e a gente reduzir o imposto é uma maneira fácil da gente fazer isso. O primeiro erro que a gente tem é a emissão incorreta de notas fiscais. Principalmente em pequenos negócios, é normal o empresário, na hora de cadastrar no sistema os itens, ele não fazer o cadastro corretamente. Ou ele contrata um sistema que já implanta o estoque, ou ele ali vai descobrindo por ele mesmo como que ele vai fazer o cadastro no estoque. E se os códigos ficarem incorretos, esse empresário ele acaba pagando mais imposto. Muitas das vezes tem produtos com benefícios que não são aproveitados porque no sistema o código ele fica cadastrado da maneira errada. E com isso, esse empresário ele vai pagando mais impostos ali sem perceber. Uma outra situação que já é conectada com essa nota fiscal do sistema é o recolhimento errado do ST. A maioria dos negócios hoje no Brasil, na compra dos produtos, já vem um imposto retido, que é o ST, a substituição tributária. Esse ICMS ele vem ali na nota fiscal de compra, porém o correto é que você aproveite esse crédito na hora que você fizer a venda do seu produto, na hora que você emitir a nota fiscal de saída. E muitas das vezes, por falta de cadastro no sistema, na entrada dos produtos, não se considera esse crédito e a empresa paga esse imposto duas vezes, quando ele compra a mercadoria e também quando ele vende essa mercadoria. É um erro muito comum, a gente já pegou negócios aqui que só por um ajuste no sistema, a gente mudar o código de entrada do produto, a empresa ela começou a economizar mais que R$ 4.000 por mês. Isso é um controle bem simples que você pode pedir ao contador para ele ver a proporção de itens com ST na compra e a proporção de itens com ST na venda. Se tiver essa proporção errada, tiver um muito maior que o outro, você pode saber que você está pagando esse imposto em duplicidade. O outro ponto que a maioria dos empresários erram é por escolher o regime de tributação errado. Tem muito empresário que quando ele abre a empresa, o contador, até mais fácil para a contabilidade, ele indica para a empresa ser optante pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é uma das formas mais baratas de tributação, mas nem sempre. Dependendo da sua atividade, o Simples Nacional ele não pode ser a melhor forma, principalmente quando a gente vai falar de serviços profissionais, medicina, odontologia e também quando a gente vai falar de alguns itens que eles têm muitos benefícios fiscais, que é o caso de supermercados e principalmente açougues e distribuidoras de bebida. Esses modelos de negócio, eles têm muitos benefícios fiscais que não podem ser aproveitados dentro do Simples Nacional. Então pode ser que no momento que você foi abrir a empresa, o contador ali, por ser algo já automático, ele falou para a sua empresa ficar no Simples Nacional. Mas a sua empresa veio aumentando de faturamento e eu estou perdendo esses benefícios. A gente tem casos aqui bem relevantes na área de açougue e distribuidor de bebidas, que a gente saindo do simples e indo para o lucro presumido, a empresa ela passou a economizar ali mais que R$ 5.000 de imposto todos os meses. Então são mudanças simples, que às vezes por falta de conhecimento ou falta de alinhamento com a contabilidade, a sua empresa ela pode acabar pagando imposto a mais. O outro caso que eu queria falar aqui para vocês é o atraso de impostos. O empresário, muitas das vezes, ele não tem um fluxo de caixa bem desenhado e alguns períodos do mês ele fica ali com o valor descoberto no caixa. E o Simples Nacional e a maioria dos impostos federais, eles vencem mais para o final do mês, após o dia 20 ali ou até o dia 20. E aí o empresário, se tratando ali do final do mês, ele não tem dinheiro, o que ele faz? Eu prefiro pagar outros fornecedores e deixar minha guia do imposto aberto.
Porém, o que muito empresário acaba errando por desconhecimento? A multa sobre os impostos é de até 20%. Se eu não pago a guia, o mês vira, eu pago 20% de multa. Além de eu pagar 20% de multa, eu ainda pago os juros sobre o período que eu fiquei sem fazer esse pagamento. A gente está numa taxa Selic no Brasil muito elevada, então o imposto que já é alto, ele costuma lhe encarecer às vezes até 30% quando o empresário ele atrasa essa guia. E a gente sabe que hoje no Brasil muitas empresas elas não têm seus impostos ali em dia. E aí com isso, esse imposto que já é alto, ele vai virando uma bola de neve. Então é importante que você estabeleça um fluxo de caixa e que essas guias suas elas sejam pagas realmente na data correta para que eu não tenha esse acréscimo. E se tratando também, uma dica aqui extremamente importante, quando eu deixo de pagar um imposto, eu tenho algum tipo de parcelamento, eu tenho que manter a guia do mês em dia. Então eu não posso pagar só o parcelamento e essa guia do mês eu não fazer o pagamento. Por que isso é bem relevante? Sobre a guia do mês, eu ainda não tenho esse acréscimo de multa e de juros. Então se eu estou pagando só o parcelamento, mas essa guia do mês eu deixei de pagar, essa guia ela vai ficar mais cara. Então o empresário ele tem que estabelecer um fluxo de caixa onde ele prioriza o pagamento da guia atual para que ele não tenha esse acréscimo de multa e juros e se for o caso que ele atrase o parcelamento, entendendo ali as regras de exclusão, para que ele tenha esse caixa. Mas deixar de pagar a guia do mês é um aumento do imposto automático que você tem e muitas das vezes você não percebe. Isso aí acaba corroendo seu lucro. E a última dica, até um bônus que eu deixo aqui para você, é a questão de fiscalizações. Tem um empresário que ele faz uma operação muito arriscada, sem emitir notas fiscais, ele vende no cartão, mas não emite nota fiscal de tudo, e com isso ele fica ali sofrendo riscos de fiscalização. Por que isso é relevante? Eu pegando o exemplo de uma empresa do Simples Nacional, o imposto dela começa em 4%. Porém, se essa mesma empresa ela for fiscalizada, porque ela não emitiu notas, ela vai pagar 25%, é jogado esse imposto na alíquota máxima, mais a multa, mais os juros e mais alguns acréscimos. Então, uma operação que você poderia estar pagando 4%, se você for fiscalizado, você vai pagar aí quase que 5 vezes mais imposto. Então, é um risco que ele muitas das vezes não vale a pena. Então o empresário ele economiza ali 6 meses, 1 ano, sonegando de alguma forma e hoje está cada vez mais difícil porque com o Pix, com o pagamento eletrônico, a Receita ela tem controle de quase tudo que você faz e esse empresário ele acaba sendo fiscalizado e pagando esse valor lá na frente. No momento que a empresa está começando a se estruturar, ele tem que se descapitalizar porque ele sofreu uma fiscalização. São todas dicas bem simples, bem práticas, que você pode aplicar hoje mesmo no seu negócio e seu imposto ele vai ter uma redução. Então, pode ser que uma faça sentido, outra não faça, mas é importante que você converse com a sua contabilidade, que você peça os relatórios e que o contador ele te apresente realmente um estudo mostrando se você está aproveitando todas as oportunidades ou não. Em alguns casos, é até possível que você peça a restituição de impostos retroativos. Então entre em contato agora com a minha equipe para que a gente faça um estudo de caso do seu negócio, veja as oportunidades de melhoria, onde você pode economizar dinheiro e também já segue nosso canal. Todas as semanas a gente tem conteúdos aqui que vão te ajudar como empresário com dicas práticas. Então segue e compartilha esse vídeo com outro empresário que pode estar na mesma situação que você.